Vibe Mundial FM. Hoje eu vou trazer um tema aqui pra gente que é sempre relevante, que é sempre importante e que eu joguei, né? Porque tem alguns programas que chega no finalzinho do programa, eu jogo uma ideia e casco fora e vou embora e deixo vocês com aquele questionamento, né? Então, no programa anterior, eu deixei a seguinte frase para vocês já irem pensando o que seria isso, né? Que atrás de todo acomodado existe um controlador, ou o contrário. Atrás de todo controlador ou toda controladora existe um acomodado. E aí eu vi lá nos comentários do YouTube, vocês tentando entender o que seria isso. Tem gente que filosofou muito profundamente. Tem gente que falou, ai, que preguiça de gente acomodada, viu? A pessoa não faz nada. Teve gente que falou o contrário. Teve gente que falou assim, olha, a gente não pode julgar as pessoas de acomodado, não. Quando tem alguém que é muito controlador, a pessoa quer fazer tudo, o que a gente pode fazer? Então, dividiu algumas opiniões, deixou algumas reflexões lá, principalmente no YouTube, né? Que os comentários ficam fixos lá. E, pessoal, por que eu joguei essa ideia, né? Essa frase? Porque o tema do programa de hoje é dinâmicas de relacionamentos difíceis. Tá? E quando a gente fala disso, a gente fala relacionamento amoroso, familiar, no trabalho, amizade, tudo quanto é tipo de relacionamento, né? Nós precisamos aprender a nos relacionar, né, pessoal? É muito fácil a gente ficar atrás aí das redes sociais, com um íconezinho, às vezes, muitas vezes anônimo, e é muito mais difícil a gente desenvolver habilidades de socialização, e elas são muito importantes para nós, né? Então, hoje a gente vai trabalhar isso, como desenvolver dinâmicas de relacionamento mais saudáveis. E quem quiser pegar o bloquinho, anotar, porque sabe que o Desprograme-se, né? A dinâmica do Desprograme-se é a dinâmica de aula. Eu sou professora, então sempre rende uma anotação, sempre rende um aprendizado. Quem quiser pegar seu bloquinho e anotar, pode ser muito válido, tá? Então, nós vamos trabalhar duas dinâmicas de relacionamento aqui. A dinâmica é exatamente essa, do acomodado e do controlador, como que isso funciona, né? E não é saudável, e como a gente pode deixar esse tipo de relacionamento mais saudável. Mas também vamos trabalhar uma outra dinâmica, que eu já comentei dessa dinâmica com vocês em alguns videozinhos mais antigos, né, lá no canal, que é a dinâmica carente e indiferente, ok? Então, recapitulando, duas dinâmicas de relacionamento que são destrutivas, que não funcionam, a gente vai entender como elas acontecem e como a gente pode harmonizar essas relações. Então, a dinâmica do controlador e do acomodado e a dinâmica do carente e do indiferente. Pra gente começar, a Jéssica falou, já tô com meu caderninho aqui, a Jéssica falou no Instagram, muito bem. Pra gente começar a entender essas dinâmicas, primeira coisa é o seguinte, preste muita atenção, isso tem que entrar na sua cabeça, senão não vai adiantar, senão vai ser uma curiosidade. Aí eu vi a Bárbara, muito curioso o que a Bárbara falou, mas eu não aprendi nada, a gente tá aqui pra aprender, né? Então preste muita atenção nisso aqui. Não existe, gente, um certo e um errado na dinâmica. Porque se a gente parar naquela interpretação de nossa, gente acomodada, ninguém merece. Hã? Entendeu alguma coisa? Desprogramou alguma coisa? Não. Se a gente estacionar no nossa, pessoas controladoras, ninguém merece. Não, então não é um programa pra gente julgar ninguém. Não é um programa pra gente se sentir certo e o outro é errado. Não pode estacionar aí, gente. Não pode parar aí. Tá? Mesma coisa do carente versus indiferente, né? Esse povo carente, Deus me livre. Gente, você tá condenando, você tá julgando, você não vai aprender a dinâmica, tá? E eu falo isso porque você tem que ter essa mentalidade antes de aprender o que a Bárbara vai te passar aqui, certo? E entender exatamente isso, é uma dinâmica. E não é uma dinâmica saudável. Bom, vamos entender o seguinte, né? Sim, e que só mais um parênteses pra gente começar a entender essas duas dinâmicas. Provavelmente você vai se reconhecer de um lado, né? Então, você vai se reconhecer ou como controlador, ou como acomodado, ou como carente, ou como indiferente. E você pode se reconhecer
como carente em algumas relações, como indiferente em algumas relações, isso é normal. Mas cuidado com as suas sombras, que são as sombras da defesa excessiva. A Bárbara vai começar a desprogramar, ela vai começar a falar como funciona a dinâmica, e você vai perceber em você aquela tendência de falar assim, mas também eu tô errada em tudo, e de se defender. Solta essas defesas, é só um programa, é só uma live, tá? Não vai doer não, eu prometo, solta as defesas, certo? Então vamos lá. Pessoal, o controlador e o acomodado, né? É muito fácil a gente entender essa dinâmica. Ela é o que parece mesmo, né? Veja bem, quando tem uma pessoa que faz tudo e que tudo tem que ser perfeito e que ela vai pegando tudo para ela fazer, até o que é do outro, qual que é a tendência das outras pessoas? Colocar os bracinhos atrás da cabeça e falar, tem gente fazendo para mim, qual que é o problema? Eu não vou reclamar, não. Tem gente fazendo para mim. Não é mesmo? Então, a pessoa controladora, ela abre uma porta. Não quer dizer que tá certo o outro se acomodar. Percebe? Não tem certo, não tem errado? Lembra? Então, vamos entender o seguinte. O controlador, ele abre uma porta. Quem vai aceitar, né, essa porta? O acomodado. E o acomodado, gente, depende do nível de consciência da pessoa. Você pode ser aquela pessoa mais controladora, que você pega tudo para fazer. Mas se tem alguém com nível de consciência elevado naquele grupo, a pessoa pode olhar e falar assim, poxa, fulano tá muito sobrecarregado. Não é? Então, observa, não quer dizer que onde tem um controlador, naturalmente tem um acomodado, porque essas dinâmicas não são naturais. Natural é aquilo que vem da nossa consciência, não é? Não é padrão de programação. Então, o controlador é um padrão programado, o acomodado é um padrão, você percebe? Mas não é da nossa natureza, a nossa natureza é a consciência, é a cooperação, é a ajuda, é a empatia. Então, entenda o seguinte, não quer dizer que sempre que tem um controlador tem um acomodado, não quer dizer que sempre tem um acomodado tem um controlador, mas quer dizer que as portas estão abertas. E pessoas com o nível de consciência que não está muito ativado, pessoas reativas, pessoas que cedem mais à programação da nossa Matrix, elas vão aceitar aquele papel que é colocado para elas. Percebe? Vamos ver o inverso também, tá? Vamos ver o inverso. Perceba o seguinte, aquela pessoa também que não se move para as coisas. E aí eu vou dar alguns exemplos práticos dentro da relação, mas aquela pessoa que não se move, ela espera tudo cair no colo dela. Então, vamos dar um exemplo no trabalho de faculdade, tá? No trabalho da faculdade, você tá naquele grupo que o grupo não faz nada. O grupo só conversa, e o professor já falou, gente, tem que entregar isso aqui, isso vale 30 pontos, né? No semestre é muito importante, tem que entregar. E as pessoas querem conversar, e as pessoas não querem fazer nada. Então, vai acionar uma urgência em alguém que quer fazer alguma coisa, gente. Né? Só que quando a pessoa tá acomodada, lembra, não quer dizer que ela tá relaxada, não quer dizer que ela está à vontade. É uma programação negativa, o comodismo é uma programação negativa. Essa pessoa aprendeu, eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante, essa pessoa aprendeu que não fazer nada e deixar os outros fazerem é importante. Por quê? Porque eu já ralei demais na minha vida, Bárbara, né? Você conhece gente assim? Ou porque ela fala que é a idade, porque eu já tô muito velho, deixa todo mundo fazer as coisas pra mim agora, eu já fiz demais. Vibe Mundial.